E tem uma questão interessante que quando a gente fala do movimento adventista, uma das primeiras coisas que as pessoas lembram, o primeiro nome qual que é? Ellen White, certo? O primeiro nome que vem à mente é Ellen White, existe até um certo preconceito com relação a ela. Só que até aqui nós não falamos de quem? De Ellen White, tá certo? O sábado, ele foi apresentado para aqueles remanescentes do movimento adventista por uma senhora, né, Rachel Oakes, e depois por Joseph Bates. Inclusive, foi Joseph Bates que apresentou o sábado para Ellen White. Porque até então, ela não tinha dado atenção à questão do sábado. Olha que interessante. O pastor Bates guardava o sábado do sétimo dia da semana. Por que eles falam no sétimo dia da semana? Porque tinha aqueles que guardavam o sábado do domingo, tá certo? Essa era uma prática muito comum dentro do puritanismo. Né? O puritanismo, ele vem da Inglaterra, ele tem raízes no calvinismo, e eles chamam de sábado o domingo, tá certo? Então eles chamam de sábado o domingo, porque eles consideram o sábado, né? O dia do sábado. Mas eles celebram no primeiro dia da semana. Então aqui o pastor Bates guardava o sábado do sétimo dia da semana. E para esse dia nos chamava a atenção como sendo o verdadeiro sábado. Eu não compreendia a sua importância e achava que ele errava em ocupar-se com o quarto mandamento mais do que os outros 9. O Senhor, porém, me deu uma visão do santuário celestial, em que o templo de Deus foi aberto no céu, e foi-me mostrada a arca de Deus coberta com o propiciatório, e em cada extremidade da arca havia um anjo com as asas estendidas sobre o propiciatório e a face voltada para ele. Isso informou-me o meu anjo assistente, representa todo o exército celestial olhando com reverente temor para a lei divina que foi escrita com o dedo de Deus. Jesus levantou a cobertura da arca e contemplei as tábuas de pedra em que os 10 mandamentos estavam escritos. Fiquei atemorizada quando vi o quarto mandamento, mesmo no centro dos 10 preceitos, com uma suave auréola de luz rodeando. Disse o anjo: é o único dos 10 que define o Deus vivo que criou os céus, a terra e todas as coisas que nele. Agora percebe que coisa impressionante isso? Ou seja, nem mesmo ela, né, que é o nome mais importante aí do adventismo, no princípio dava tanta importância assim o quê? Para o dia do Senhor. Ela foi apresentada a essa questão e depois Deus deu uma visão para ela. E olha que coisa interessante. Deus não poderia ter dado uma visão direto para ela, essa visão que ela teve, e ter mostrado, olha, não, realmente, o sábado é o dia do Senhor. Mas o que Deus permitiu que acontecesse? Que ela entrasse em contato com alguém que já observava o sábado, conhecesse essa questão, compreendesse essa questão, ainda que não profundamente, e aí depois ele foi lá e o quê? Confirmou aquilo, tá certo? Então é aquele ponto que a gente diz, né? Deus ele abre, Deus ele age de maneira sobrenatural por meios naturais. Tá certo? Ele usou uma pessoa para apresentar a ela a realidade, a verdade a respeito desse dia, e depois ele agiu de maneira sobrenatural, mostrando uma visão para ela. Tá bom? E olha, que declaração importante, né? É o único dos 10 que define o Deus vivo que criou os céus, a terra e todas as coisas que nele. Por isso que o inimigo de Deus, ele tem tanta rejeição com relação ao sábado. Por isso que ele odeia o sábado. E é por isso que ele odeia aqueles que santificam esse dia. Porque é o único dos mandamentos que define o Deus vivo que criou os céus, a terra e todas as coisas que nele.